resolvi fazer psicologia, e isso circulavam muito assim as informações sobre o Célio Garcia, que era uma referência importante para nós. O curso de psicologia era um curso muito novo, né? Isso era que ano, Regina? Eu entrei para a faculdade em 69. Tá. Eu terminei o ensino médio em 68, né? E aí entrei em 69, foi no auge daquela confusão política, né? Do AI-5. O AI-5 tinha acontecido em dezembro de 68. E aí, em 69, a Faculdade de Filosofia, que a gente conhecia, porque eu tinha estudado lá no Colégio de Aplicação, que ficava do lado da Faculdade de Filosofia. E a gente conhecia a Fafiche como um lugar muito assim, animado, alegre, com muito movimento, sempre tinha muita gente conversando nos corredores, na cantina, no pátio. A gente lá do Colégio de Aplicação, a gente ficava acompanhando, né, a movimentação, inclusive a movimentação política, tinha manifestações políticas também, tudo, né? E quando foi em 69, a faculdade virou assim um lugar assim vazio. Não tinha mais ninguém nos corredores, ninguém, sabe? Porque foi um baque muito forte, né? Lógico. O AI-5 e a aposentadoria de vários professores, inclusive do diretor da faculdade, o professor Pedro Bessa, que foi aposentado também, porque ele tinha impedido a polícia de entrar na faculdade para... Eu estava tendo um encontro de estudantes, e ele impediu a polícia de entrar lá para... queriam prender, né, alguns estudantes e tal, e com isso ele foi uma das primeiras pessoas que foi cassado. Foram cassados, né, um dos meus professores cassados logo após o AI-5. Então, foi um período muito difícil, e o Célio era uma referência para nós, das forças do pessoal que tinha essa visão mais progressista, que estava muito atemorizado, né, com a situação, e ele vinha com muita informação do exterior também, dos movimentos que estavam acontecendo em outros países, né? Na França, né, teve aquele movimento todo de maio de 68, teve aquele movimento todo de questionamento também no âmbito das ciências humanas, e o Célio era uma referência para nós, e a gente muito curioso, a gente querendo estudar e querendo saber das coisas, então a gente ficava querendo acompanhar. Tinha vários professores que, quer dizer, o curso de psicologia tinha professores muito competentes, muito interessantes, todos muito ligados, assim, nas diversas correntes da psicologia em outros países, então era um ambiente, embora, assim, tenha sido um momento, assim, de esvaziamento político e tudo, mas a gente tinha muita informação acadêmica, muita discussão das coisas que estavam acontecendo no mundo, né, os movimentos da contracultura nos Estados Unidos, o pessoal os questionamentos também, os movimentos contra a guerra do Vietnã. Eu, inclusive, tive nos Estados Unidos, eu ganhei logo no segundo ano de faculdade, eu concorri para era uma bolsa de estudo para fazer um estágio na Universidade de Harvard, e era uma organização norte-americana que oferecia essas bolsas para estudantes brasileiros para a gente ir lá para conhecer Era o USES? Não era USES, não, chamava AUI, Associação Universitária Interamericana. E eu fui também nessa viagem, conheci lá, vi lá, a Universidade de Harvard também tinha, na época, né, foi em 71 que eu fui, foi no terceiro ano de faculdade, né? Eles também estavam um movimento muito grande lá por causa da guerra do Vietnã e o movimento negro, aqueles movimentos dos direitos civis e tal. Então a gente vivia muito nesse ambiente assim de questionamento e ao mesmo tempo aqui no Brasil de questionamento do governo militar. E o Célio, como ele tinha essa relação muito forte com a França, ele trazia, né, informações de primeira mão. E logo que eu fui trabalhar, eu como aluna lá do curso de psicologia, eu tinha uma relação forte também com o pessoal de língua francesa aqui em Belo Horizonte, porque eu tinha feito aliança francesa, eu falava francês, eu era professora de francês. Eu já comecei a faculdade, assim, eu estudava de manhã e à noite eu dava aula de francês num curso livre de francês que tinha aqui em Belo Horizonte. Então, e o Célio, nós tivemos assim uma identidade muito forte, eu e o Célio, né, por causa dessa relação também com a França. E eu me lembro que quando vinha, então, o Célio tinha um acordo com a embaixada francesa,
e vieram vários professores franceses que vieram dar cursos aqui e interagir com a gente, com o grupo lá da psicologia social. E quando vinha esse pessoal da França, o Célio me chamava para eu ajudar. Eu conversava com eles, eu ajudava a traduzir as conferências e tal. E aí eu me aproximei muito dele, e ele me chamou, então, para ajudá-lo nessa relação com esses intelectuais franceses que vinham aqui. Tinha muita correspondência para fazer, tinha muito livro que chegava da França que a gente lia, e depois a gente passava a transmitir para os estudantes lá da faculdade as novidades que estavam chegando da França. Às vezes eu lia os livros e fazia resenhas dos livros para ele poder utilizar nas aulas também. Eu virei uma espécie de monitora dele. Sim. Mas era informal ou tinha alguma bolsa? Não tinha bolsa. Na época não tinha essas bolsas de monitoria. Ele me pagava uma bolsa, mas ele mesmo. Era uma bolsa particular. Exatamente. E aí você já frequentava a casa lá, o Santa Maria? Eu trabalhava na casa dele, naquele escritóriozinho pequenininho lá embaixo, sabe? Eu ia para lá de tarde, eu estudava de manhã, de tarde eu ficava lá. Nessa época eu até deixei as aulas de francês também, porque não dava mais tempo, né? Porque tinha muito compromisso na faculdade. E logo em seguida o Célio me convidou também. Ele foi convidado para orientar uma pesquisa que foi feita na Faculdade de Medicina sobre o ensino de medicina na UFMG. Era na época também que houve a reforma universitária, então todos os cursos da UFMG tinham que se adaptar à reforma universitária, que instituiu aquela organização por departamentos, o ciclo básico. Então os cursos todos tiveram que ser modificados. E o curso de medicina especialmente, porque o curso de medicina ele se desmembrou, né? Uma parte do curso de medicina ia ser dada no Instituto de Ciências Biológicas, lá no ciclo básico, e a outra parte na faculdade propriamente, lá junto com o hospital. Perfeito. E aí precisava montar uma equipe para fazer essa pesquisa. O doutor Aloysio Salles da Cunha, que era o coordenador do colegiado do curso de medicina, ele convidou o Célio, porque o Célio já era famoso também como um grande pesquisador. Ele tinha essa experiência de pesquisa, né, de survey, pesquisa de levantamento, pesquisa de opinião e tal, porque ele tinha essa formação em psicologia social, né, que ele veio da França com essa formação em psicologia social, pesquisa de opinião, intervenção psicossocial e a psicanálise. Então ele tinha assim, vamos dizer, ele tinha um domínio, né, na área da psicologia que era muito especial. E aí ele foi convidado para compor essa equipe, para fazer a pesquisa lá na Faculdade de Medicina, e ele levou com ele algumas pessoas que trabalhavam com ele, que era a Marília Mata Machado, propriamente, e eu também. Ele me convidou para compor essa equipe. Aí eu tive a bolsa, tinha umas bolsas da Mendes Pimentel. Sabe? E você estava cursando qual ano? Lá quando eu tive a bolsa, eu devia estar no 4º ano de faculdade. Eu já devia estar mais adiantada. Ou seja, então você já tinha uma relação já bem avançada com ele, muito com os avançada. acadêmicos, né? O Célio era a minha grande referência. Eu sempre, tudo que eu ia fazer na faculdade, eu ia atrás dele, eu perguntava para ele o que eu fazia, tudo ele era assim, o meu orientador, o meu conselheiro, né? E como que era o lado mais pessoal? Ele era muito formal, ou era uma coisa descontraída, era um bate-papo? Como é que era o dia a dia, assim? O Célio era uma pessoa muito, assim, muito gentil, muito educado, muito acolhedor, sabe? Ele era, de um certo sentido, ele era bastante formal. Sim. Ele era muito, porque ele era muito gentil, muito assim educado, então ele nunca assim ultrapassava, sabe, assim o limite não. Ele era muito assim formal nas relações. Então eu tinha as minhas obrigações e ele vinha, me dava orientação e eu ia fazendo, ia mostrando para ele. E ele, lá na faculdade também, a mesma coisa, eu acompanhava as aulas dele, ele ia para a aula, eu ia junto, porque eu era uma espécie de monitor, então eu preparava material para a aula, eu acompanhava. Na própria faculdade de educação, ele dava umas aulas, porque na UFMG é assim, né? O professor, ele pode dar aula em diferentes cursos, então, Sim. O Célio dava aula no curso de psicologia, mas dava aula no curso de ciências sociais, dava aula no curso de formação de pedagogia, e quando ele ia lá na faculdade de educação, eu me lembro demais que eu ia com ele, eu que levava ele de carro, ele não gostava muito de dirigir, não. Então, eu pegava o carro do meu pai, levava ele lá, e a gente dava as aulas lá na faculdade, e eu lembro que nessa época ele era assim ele ficava estimulando a gente a aprender a dar aula, sabe? Então, tinha umas aulas que era eu que ia fazer a aula,
ele acompanhando, sempre com muita delicadeza, com muito, assim, muito acolhedor, muito... Eu me lembro sempre dessa... É como se fosse, assim, o meu pai intelectual. Sim. Uma vez, inclusive, agora, recentemente, depois, quando ele ficou mais velho, um dia nós fomos chamados juntos para uma conferência lá no Conselho Regional de Psicologia, e aí encontrei com o Célio lá, isso tem agora, sei lá, tem uns 15 anos, foi antes dele ficar mais doente, assim, né? E eu me lembro que cheguei perto dele, as pessoas me perguntaram, você já conhecia o Célio? Eu falei, nossa, eu conheço demais o Célio, ele era o meu... Aí ele falou assim, ele mesmo falou, antes de eu falar, padrinho, né, Regina? Ele se considerava o meu padrinho. É. Então foi assim, ele sempre me acompanhou. Quando eu fui fazer doutorado, eu fui conversar com ele até conseguiu para mim aceitação lá na Universidade de Paris. Eu tinha um convite para ir para lá também. Eu tinha uma bolsa, né? Eu fiz o mestrado aqui na UFMG, na área da educação, e quando foi para fazer... Aí, quando eu estava pensando, né, em sair para o doutorado, conversei com ele, ele falou, não, você vai lá para Paris, você vai estudar com era o Robert Pagès, que era um grande amigo dele, que tinha um laboratório lá na Paris 5, e ele me sugeriu também fazer um contato com o Sérgio Moscovici, que era outro autor que estava muito, assim, em evidência lá em Paris na época, né, com a teoria das representações sociais e tal. E eu fiquei com essas duas possibilidades. Eu podia ir para a França, eu podia ir para os Estados Unidos, porque o pessoal lá da educação queria que eu fosse para a Universidade de Stanford. Eles já tinham lá uma relação forte, sabe, com o pessoal da Escola de Educação de Stanford. E como eu estava iniciando essa pesquisa que eu estou fazendo até hoje, né, que é sobre a obra da Helena Antipoff, era na área da psicologia educacional, eles achavam que eu devia ir para lá, porque Stanford era uma escola de educação, que ela estava muito em evidência também nos Estados Unidos, é uma das principais instituições na área lá nos Estados Unidos, e eu fiquei nessa dúvida, eu e meu marido, a gente não sabia se ia para a França, para os Estados Unidos e tal, e acabamos optando para ir para os Estados Unidos. E quando eu fui falar com o Célio, ele falou, não, ótimo que você vai para os Estados Unidos, que eu vou querer que você me ajude lá também. Então, eu mantive uma correspondência com ele, de vez em quando me pedia material lá, eu ia atrás, sabe, ele estava estudando, na época, ele sempre teve um interesse grande pela forma como a psicanálise estava sendo trabalhada em diferentes lugares do mundo. E, assim, ele tinha uma visão muito crítica até, né, de certos usos que se faziam da psicanálise nos Estados Unidos, nos países anglo-saxões, eles tinham aquela visão diferente, né? Porque o pessoal da França tinha aquela abordagem mais clínica, o pessoal da área dos países anglo-saxões era uma abordagem mais instrumental, assim, mais pragmática, né? Como costuma acontecer, né? Essa diferença. Eu me lembro que quando eu estava em Stanford, ele me pediu material lá para conferências dele aqui. Eu ia atrás lá de teses, até coisas muito novas que estavam saindo nos Estados Unidos na época, sobre a história da psicanálise norte-americana, que eu mandava para ele, eu devo até ter aqui algum material sobre isso até hoje, dessas coisas que eu andei buscando lá para ele. Então, a gente manteve a vida inteira, assim, uma relação de muita amizade, muita, assim, é uma relação até, eu diria, de muita camaradagem, né? Sim. Ele sempre como um conselheiro. Todas as vezes que eu precisava de conversar sobre alguma coisa da faculdade, alguma direção que eu estava pensando em dar para a minha carreira, era sempre nessa área mais profissional. Eu ia conversar com ele, sabe? Então a gente teve eu sou muito agradecida, assim, eu acho que quando ele faleceu, eu senti demais o falecimento dele, assim como uma perda de um amigo, sabe? Uma pessoa que eu tinha muita confiança, que eu gostava muito de saber, eu sempre gostava de saber o que o Célio estava pensando sobre as coisas que a gente fazia. E ele me deu muito apoio também nesse trabalho com o acervo da Antipoff. Ele tinha sido colega dela, né, lá na Faculdade de Filosofia. Quando ele entrou, ela era professora também do curso de Psicologia. O curso foi criado em 1962. Foi mais ou menos na época que ela se aposentou até. Mas ela chegou a ser professora lá, e ela foi uma das fundadoras também do curso, né, porque ela é referência em psicologia aqui em Belo Horizonte. E o Célio, então, nós conversamos muito sobre ela também. Ele me falava das lembranças dele, como é que ele achava que ela era uma pessoa muito
assim, muito objetiva, muito, assim, centrada intelectualmente, que ela tinha uma mensagem muito forte lá na faculdade, sabe? E ela realmente era uma referência. Como ele era referência na área da psicologia social, ela era referência na área da psicologia educacional. E como é que era esse trânsito dele da psicologia para a psicologia social, para a psicanálise, para a filosofia? Como é que você vê essa multiplicidade de ação, essas críticas que ele fazia em algumas áreas, né, dentro do ambiente acadêmico? Ele era muito crítico, né? O Célio, ele não gostava, assim, porque a psicologia, você sabe que a psicologia nasceu na filosofia, né? Ela é uma ciência, a gente fala que a psicologia tem um longo passado e uma curta história, porque o longo passado é o passado da filosofia. O primeiro livro de psicologia que foi publicado no Ocidente foi do Aristóteles, né? Aquele sobre a alma, né? Sobre a psique. Então, a gente tem uma raiz muito forte na filosofia. Todo psicólogo estuda muito filosofia. E o Célio ensinou isso para a gente também, que a gente tinha que encontrar as bases filosóficas da psicologia, sabe? Porque ele tinha essa formação, né, que ele obteve lá também, na formação dele lá em Paris, ele tinha... A gente vê até esse artigo que você me mandou, ele conta lá como é que era o círculo de amizades que ele fez lá em Paris, os professores que eram referência para ele. Por isso que eu queria ver o artigo que ele cita lá. Ele cita o Lacan, ele fala que o Lacan, inclusive, era médico, mas tinha uma formação filosófica muito sólida também, que diz ele que lá em Paris era muito importante. Os médicos gostavam de conhecer filosofia para poder se informar melhor sobre esses aspectos mais eruditos, assim, da configuração da ciência, né? E ele aprendeu muito disso lá, ele foi aluno, ele fala que até o Piaget, que também tinha essa formação, né, o Piaget era biólogo, com uma formação filosófica também sólida, que depois se aprofundou a área da psicologia da criança. Isso é muito comum, então, entre assim, os grandes psicólogos, vão dizer, eles têm essa formação assim, híbrida, de diferentes áreas. E o Célio fez isso com muita maestria, né? Porque ele combinou exatamente a parte da psicologia, da filosofia lá, das bases filosóficas da psicologia, a psicologia social e a psicanálise, que eram as três grandes pilares, vamos dizer, da psicologia na época dele. Eu te falei outro dia, né, que ele... Uma vez eu perguntei para ele por que ele fez essa combinação tão assim, tão interessante, né, entre a psicologia social e a psicanálise, e ele falou, olha, é o que estava aparecendo como mais assim interessante na área da psicologia, na época que eu estive em Paris, nessa época, nos anos 50 mesmo, eram as duas grandes áreas assim que estavam vamos dizer, as áreas mais produtivas dentro da psicologia, mais interessantes, mais dinâmicas, que estava aparecendo mais coisas novas, né? E ele, então, realmente, quando ele chegou no Brasil, ele tinha essas informações e ele foi procurado, inicialmente, aqui em Belo Horizonte, por causa da formação dele em psicologia social. Que a psicologia social é que estava instrumentalizando os psicólogos para fazer intervenções psicossociais em empresas, instituições, na saúde pública, na própria área educacional, essas intervenções através de processos de grupo, de trabalhos de grupo, e o Célio tinha essa formação, ele era uma das poucas pessoas que tinha essa formação. Então, ele foi chamado para trabalhar nessa área aqui em Belo Horizonte, por isso que ele veio para cá. Né? Ele vai trabalhar com o Pierre Weil, então, né? Foi o Pierre que convidou, acho que o Pierre veio através da Helena Antipoff. Exato. O Pierre era francês, né? E eles tinham sido colegas lá em Genebra, a Antipoff estudou em Genebra também, lá no Instituto de Ciência da Educação da Universidade de Genebra, eles se conheceram lá. Então, quando o Pierre veio para o Brasil, ele veio para trabalhar foi no sistema aquele sistema, como é que chama? Não, antes ele veio eu acho que era o SESI, lá no Rio de Janeiro, aquela coisa da formação de treinadores, sabe aqueles cursos de treinamento? O Pierre veio para fazer isso. Depois, aí ele foi convidado, a Luiz Faria, ele fez uma coisa importante, que foi um dos primeiros núcleos, né,
de relações humanas em empresa no Brasil, assim, orientados por psicólogos, foi no Banco da Lavoura, aqui em Belo Horizonte. E aí ele convidou o Pierre, e o Pierre montou a equipe, convidou o Célio, que ele já conhecia também lá de Paris. E aí eles ficaram trabalhando lá, e quando foram montar, né, o curso de psicologia, eles eram as referências em Belo Horizonte, o Pierre também se tornou professor, o Célio virou professor, todo mundo, o pessoal do Banco da Lavoura veio para iniciar esses trabalhos aqui na UFMG. Então, o Célio, ele veio primeiro com essa formação em psicologia social, inclusive a tese de doutorado dele é na área da psicologia social aplicada, na área empresarial. Ele trouxe várias pessoas da França também com esse enfoque, o enfoque da intervenção psicossocial, mas, paralelamente, ele iniciou a atividade clínica. Então, a clínica dele era de orientação psicanalítica. E aí ele se vinculou ao Círculo Psicanalítico aqui em Belo Horizonte e ficou fazendo as duas coisas, dando aula de psicologia social na UFMG, com uma forte orientação psicanalítica também, na própria orientação da intervenção psicossocial, né? Porque tem uma área da psicologia social que faz as intervenções com esse enfoque psicanalítico. E depois o Célio trouxe também o pessoal da análise institucional. Isso foi um momento assim meio até complicado, foi nessa época lá do período mais difícil da ditadura militar, né? Esse pessoal, esses analistas institucionais, eles eram muito, assim, provocadores, né? Eles faziam uma coisa que chamava provocação institucional, que era mostrar as contradições do sistema capitalista. Eles queriam mostrar isso no grupo. Então, quando o Lapassados veio, inclusive eu trabalhei direto com o Célio, assim, na vinda do... Você conhece, já ouviu falar no Jorge Lapassados? Sim, ele foi fundador do curso de jornalismo da PUC de comunicação, inclusive. Pois é, Com o Lélio exatamente. Fabiano. Eu lembro. E eu ia para lá, eu ia lá para as conferências do Lapassados, eu que ficava lá, ele escrevia, João, ele escrevia sem parar. Ele estava conversando com você, ele estava escrevendo. Aí ele ia me passando os papeizinhos, e eu ia digitando, datilografando para ele, em francês, né? Depois o Célio me pediu algumas coisas, eu traduzi para o português também, para usar. Peraí, volta um pouquinho, porque deu uma travada aqui. Aí ele ia passando os papeizinhos. Ele ia me passando os papeizinhos, eu ia datilografando, eu levava para casa, datilografava em francês, e depois devolvia para o Lapassados. Ele ficou com esse material, depois ele até escreveu um livro, que ele publicou lá no Canadá, falando sobre esse período que ele passou uns meses aqui em Belo Horizonte, interagindo com a gente, lá do setor de psicologia social, e com outras faculdades que chamavam ele também para o pessoal da PUC, eu lembro, acho que eles estavam montando exatamente o curso de jornalismo. Você estudou lá, né? Estudei, eu formei lá, fui discípulo do Lélio Fabiano, que foi do Lélio, pois é, eu lembro. Aí a gente ia lá, o Lapassados fazia conferência, eu anotava e devolvia para ele. E depois, mas ele acabou se desentendendo com o Célio, porque ele era tão assim, o Lapassados era uma pessoa, sabe assim, um elefante entre cristais, assim? Sim. Ele provocava conflito, onde ele ia, ele provocava conflito. Ele olhava para a gente lá no setor de psicologia social, e ele queria saber qual era a contradição que governava aquele grupo ali. Então, ele queria saber as discordâncias, os conflitos, quem que gostava de quem que não gostava. Ele falava que tinha os pretos e os brancos, tinha um pessoal mais assim de elite, tinha um pessoal mais popular e tal, e acabou que ele provocava tanto conflito que ele provocou um conflito com o Célio também. Um dia eu cheguei para o Célio, que eu levava essas coisas que eu fazia para o Célio também, né? Eu levava os textos do Lapassados e tal, e ele pedia para eu traduzir, eu fazia as traduções e tal. Um dia eu cheguei lá, ele falou, agora você não me traz mais nada do Lapassados, não, agora você leva direto para ele. Ele estava hospedado lá num negócio, acho que era lá na Floresta, aqui em Belo Horizonte. Aí eu fui lá, entreguei tudo para ele, falei, agora eu não vou mais trabalhar para você, não, porque eu trabalhava era para o Célio, né? E o Lapassados, realmente, ele era uma pessoa assim... Ele era uma pessoa difícil, eu aprendi muito com ele, a gente aprendeu muito, sabe, assim, mas ele tinha essa coisa de provocar conflito, né? E o Célio não. O Célio ele era conciliador, ele gostava de
assim, aproximar as pessoas. Então, por isso que todo mundo gostava de trabalhar com ele, porque ele era muito acolhedor. É impressionante lendo, né, os relatos que as pessoas estão mandando, até os livros, né? Assim, muitas pessoas falam assim, né? Os próprios psicólogos, psicanalistas, eu ia atrás de respostas e o cérebro me devolvia dúvidas, me devolvia perguntas. Eu acho que isso que é enriquecedor, né? Você deve ter vivido muito isso, né? Dele trazer questões, né? Nós não estamos em busca de respostas, né? Nós estamos em busca das questões, né, dos problemas, né? Pois é, ele era muito crítico, né? Então sempre ele apontava, sabe? Quando a gente trazia uma coisa para ele apontava o outro lado da questão. Isso aqui é interessante, sabe? Então ele era muito instigante. Eu me lembro até hoje, eu acho que ele me influenciou muito assim na leitura das coisas, sabe? Porque eu tenho essa mania também de olhar o outro lado. Eu vejo uma pessoa afirmando uma coisa, eu quero saber quem que afirmou o contrário para ver como é que é o raciocínio de um lado, de outro e tal. E eu acho que eu aprendi isso com o Célio. Ele era muito crítico, inclusive em relação à psicologia, porque ele achava que, por causa dessa história toda, né, da ditadura militar e desses conflitos políticos aqui no Brasil, e ele tinha já essa orientação, né, que ele desenvolveu muito mais agora na idade mais madura, né, que era a ideia de você tratar o grupo como um microcosmo do social. Então, é mais ou menos essa orientação da análise institucional. Está vendo que ele combinava a psicanálise de grupo com a análise institucional? Então, a ideia era essa, que você visse no pequeno grupo, naquele microcosmo ali, você visse o reflexo das contradições sociais, como é que elas se expressam no grupo. Então, você não pode, por exemplo, quando ele fala dessa coisa das políticas sociais, né, no estado do bem-estar social, ele vai focalizar isso. Como é que as contradições sociais se expressam nas políticas sociais? Que tem contradições também, né? Muitas vezes, quando você quer promover um determinado grupo, às vezes você faz políticas que nem sempre são benéficas para aquele grupo que você está querendo promover, não é? A gente vê muito isso em projeto social, por exemplo, adolescentes em conflito com a lei, né? Que vão ser atendidos por psicólogos, então os psicólogos às vezes não têm essa noção da dimensão política daquele trabalho. O Célio era muito crítico em relação a isso. E ele ensinou isso para a gente também. Então a gente ficou um grupo muito crítico, sabe? O pessoal lá na Faculdade de Filosofia, eles falavam que a gente era verde por fora e vermelho por dentro. O pessoal da psicologia social, sabe? Porque a gente era todo mundo ecológico, né? Todo mundo era a favor da questão ambiental. O Júlio Mourão, nosso colega, foi para a França para estudar, e nessa área, exatamente, ele estudou com um dos pioneiros lá dessa questão da sustentabilidade do meio ambiente, né, que foi o Sacks, né, lá em Paris. O Júlio fez doutorado com ele. Então, o Júlio voltou com uma orientação também super, assim, dinâmica e importante, e muito, assim, progressista nessa área de combinar a psicologia social e a psicologia de comunidades com a questão ambiental. Como é que você faz para promover o cuidado com o meio ambiente nas comunidades e tal? E o Célio também estimulou muito isso com a gente. Então, era tudo assim, tudo do Célio. Então, o verde era do ecológico e o vermelho era do revolucionário. Que a gente era revolucionário, exatamente. Era assim. Eu lembro, era assim. Mas então, Regina, acabou que o Célio ele teve uma passagem assim, transversal, intensa na sua carreira, né? Assim, foi demais, muito forte, demais. Né? Ele me influenciou demais até hoje. Eu acho que assim tudo que eu fiz, né, a partir de lá, foi, inclusive, você sabe que até na análise da obra da Antipoff, eu acho que eu tive uma influência do Célio, porque eu olhei muito a obra dela desse ponto de vista. É assim que eu trabalho. É para ver a dimensão política e social das intervenções educacionais que ela propunha, sabe? Então, isso aí foi o Célio mesmo que me ensinou. E foi essa literatura, né, que eu li com ele, essa questão toda não só da intervenção psicossocial, da psicologia social, da psicanálise de orientação social e tal, eu aprendi com o Célio. E isso é uma coisa que fica, né, na maneira de você olhar os fenômenos, sabe? Então, para mim, embora eu não tenha seguido por esse lado da psicanálise, né, não foi essa a minha opção profissional, porque eu fiquei na UFMG, eu sou pesquisadora, né, eu não tenho assim, uma atuação como psicóloga, sabe?
e já orientei muitos alunos lá e tudo, mas sempre assim. Inclusive, já mandei orientandos para o Célio também, quando eu via que era um tema, assim, lá na psicologia, que eu fui coordenadora. Eu fui até... Eu que iniciei esse curso de pós-graduação em psicologia lá na UFMG. Foi eu e colegas, né, lá eu era chefe do departamento de psicologia nos anos 80, e o Célio, antes de eu ir para a educação, eu fiquei na psicologia uns anos, né? E o Célio gostou demais dessa ideia, né? Quando eu virei chefe do departamento de psicologia, ele festejou, ele falou, nossa, você conseguiu. Ele achou que isso tinha sido uma proeza, sabe? Porque a psicologia era, assim, um lugar de muito conflito também, assim, o pessoal disputava muito esses cargos lá. Agora o espaço é nosso, né? Ele sentiu assim, né? Estamos dominando o espaço, né? Ele achou que, exatamente, era um dos nossos, né? E eu fui conversar com ele, sabe? Exatamente, para saber o que ele achava, o que a gente devia fazer. E ele apontou muito esse caminho da pós-graduação. Ele falou, precisa de ter uma pós-graduação em psicologia. Aí nós reunimos um grupo lá, e esse pessoal que você está com o nome deles aí, o Jefferson, o Eduardo Gontijo, a Marília Mata Machado, o Júlio Mourão, reunimos o grupo, e reunimos com o grupo da psicologia experimental também, tinha as professoras lá da psicologia experimental, a Adélia Teixeira, a Nedite Belico e tal, juntou todo mundo, fizemos um programa de pós-graduação em psicologia, que foi iniciado, aí depois eu voltei para os Estados Unidos, defendi minha tese, quando eu voltei, eu assumi a coordenação desse curso, lá no início dos anos 90. E aí, nessa época, a gente convidou o Célio também para orientar, ele orientou dissertações lá nessa época também, sabe? Então, a gente sempre teve, assim, uma relação muito, muito, muito tranquila, muito, assim, vamos dizer, muito, muito gratificante. A filosofia estava sempre articulada com a psicologia e com a psicanálise para o Célio, sabe? Era tudo assim, era o grande campo das ciências humanas. Isso a gente aprendeu com ele também, que a gente tinha que tratar a psicologia não como uma ciência isolada, mas como na sua articulação com a grande área das ciências humanas. Sabe? Por isso que ele tinha esse interesse, assim, era filosofia, era linguística, era sociologia, era antropologia, tudo a gente tinha que se informar para a gente poder, focalizar melhor os fenômenos psicológicos nesse contexto do humano, né, em geral, certo? Qual que é a importância para você desse acervo do Célio, não só dos livros, né, também dos escritos, dos textos não publicados, comporem, né, um acervo na universidade? Pois é, eu acho super importante, não só pela riqueza, né, do acervo, igual eu estou te falando, porque o Célio tinha essa conexão internacional, ele estava fazendo a psicologia no Brasil, mas ele estava em interação com a psicologia e com a psicanálise, né, feita na Europa, principalmente na França, e nos Estados Unidos também. Então, ele tinha essa visão panorâmica assim, internacional que era muito importante. Eu acho que isso se reflete no acervo dele. Então, a parte assim da bibliográfica do acervo, né, eu acho que ela é muito importante para assim, contar a história da psicologia e da psicanálise nesse período recente aí, que cobre aí, vamos dizer, dos anos 50, né, do século passado até agora. O Célio dominava muito bem esse momento da psicologia, de construção, né, da psicologia e da psicanálise, e não só ele dominava, mas ele tinha uma visão assim muito aprofundada, né? Isso reflete também no acervo dele. Eu acho que a incorporação do acervo vai trazer uma contribuição muito importante para a formação do pessoal na área da psicologia e da psicanálise na UFMG, sabe? E, por outro lado, eu acho que a parte não publicada, que são os manuscritos, né, os protocolos de curso, as gravações de conferências, essas coisas todas, talvez a correspondência dele, não sei se tem alguma coisa, e até os protocolos de seminários, são materiais muito importantes, porque a gente acha que a gente tem que, para contar a história da psicologia no Brasil, você sabe? Porque isso aqui era um núcleo assim, uma referência na psicologia brasileira, o que o Célio fazia aqui, junto com o grupo que se agregou em torno dele, né?
E a gente tem, eu faço parte, né, de um grupo de historiadores da psicologia brasileira. A gente tem criamos até uma sociedade recentemente, Sociedade Brasileira de História da Psicologia, e a gente está montando acervos exatamente em diferentes universidades assim para contar a história da psicologia brasileira e latino-americana em conexões com esses outros países, né? Atualmente eu faço conexão com, quando eu estudo, por exemplo, a história da Antipov, eu faço conexão com a psicologia lá suíça, francesa, russa, norte-americana, inglesa, tudo. A gente tem conexões nesses países todos aí. Como o Célio tinha, ele me ensinou isso também. Quando eu comecei a estudar Helena Antipov, eu fui atrás, assim, das conexões dela com a psicologia em outros países, sabe? E a gente acha também que é importante contar a história da psicologia brasileira, porque é uma psicologia muito inovadora também. A gente tem muita coisa importante que aconteceu aqui no Brasil, que circulou em outros países e que foi importante até para assim, para a construção da psicologia ao longo desse período mais recente aí, né? Até o pessoal lá do Moscovici acha isso também. A Denise Jodelé já falou isso, que a psicologia social brasileira se destaca como muito original em relação à psicologia social feita em outros países. Quer dizer que a gente tem coisas para ensinar para eles. E essas coisas que a gente tem para ensinar, por exemplo, são as coisas que o Célio nos ensinou. Essa visão da psicologia com esse enfoque social, com esse enfoque político, sociopolítico, sabe? Essa atenção à cultura brasileira. Isso tudo é muito importante. Eu acho que isso tudo vai estar presente quando a gente for estudar, né, o acervo do Célio. Eu espero que os alunos lá, do pessoal da pós-graduação, na linha de pesquisa em História da Psicologia, da psicologia, da psicanálise e das ciências humanas em geral, possa usufruir desse acervo nesse sentido, para a gente contar essa história, que é a nossa história, que é assim, e construir a nossa identidade como psicólogos no Brasil, sabe?